Atenção, no ar. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz para você informações a respeito de um tema que muitas vezes você já se deparou, mas não sabe exatamente como proceder. Por exemplo, algumas situações em que contrata-se um advogado e você entende que esse advogado não prestou um serviço correto a você. Que esse advogado, por exemplo, por um descuido, por uma desídia, ele eventualmente perdeu um prazo no seu processo e frustrou a possibilidade de você eventualmente obter o resultado que você desejava. Ou uma outra situação, um advogado que eventualmente levantou algum valor que seria seu e porventura você já teve ou está tendo dificuldade para poder ter esse dinheiro nas suas mãos. Tudo isso envolve responsabilidades éticas do profissional da advocacia. E quais são as consequências que esses atos podem trazer? Para explicar tudo isso para nós hoje, nós recebemos aqui a doutora Renata Mangueira de Souza, que ela é vice-presidente de uma das turmas do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados de São Paulo e vai explicar para nós como funciona isso tudo, qual é a finalidade desse tribunal. Então eu já começo dando as boas-vindas, doutora Renata, é um prazer recebê-lo aqui e tenho certeza que vai esclarecer dúvida que me parece ser muito mais comum do que podemos imaginar esses problemas envolvendo advogados. Muito bem-vinda. Bom dia, Leonardo, agradeço o convite, é com imenso prazer que nessa manhã a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre o que é o nosso Tribunal de Ética da OAB São Paulo. E eu já começo então perguntando exatamente isso. O que é o Tribunal de Ética? Para que serve? Quando ele pode ser provocado? Qual é o cenário que permite alguém a buscar o Tribunal de Ética? O Tribunal de Ética, ele é uma estrutura organizacional da OAB, prevista em lei federal, o Estatuto da Advocacia e o nosso código. A OAB Federal, ela organizou tudo isso. Aqui em São Paulo, no âmbito da OAB São Paulo, nós temos diversas turmas do Tribunal de Ética espalhadas por todo o estado, nas grandes regiões do estado. Em São Paulo também, na capital. Nós temos, diferentemente, uma turma deontológica que trata de interpretar o código e as turmas disciplinares para aplicação das penas. E esse Tribunal de Ética, na verdade, o nome corresponde exatamente àquilo que se busca aferir, ou seja, se o advogado, naquele determinado cenário processual, agiu com a ética. A OAB, ela estabelece regras éticas para o profissional? Sim. Tanto o Estatuto da Advocacia quanto o Código de Ética, eles estabelecem quais são as infrações éticas previstas, assim como existe o Código Penal, que prevê os crimes. No Estatuto são previstas de forma taxativa quais seriam as infrações. Existem algumas diretrizes básicas que estão no Código de Ética. Mas eu acho que aqui é importante a gente voltar um pouco atrás e entender o porquê a importância de a gente tratar de ética. A advocacia, com a Constituição, foi elevada, né, à essencial administração da justiça. Isso trouxe ao profissional do direito, ao advogado, direitos e obrigações. Então, o advogado tem suas prerrogativas, inviolabilidade do escritório, entre outras, e todo direito corresponde a uma obrigação. E a obrigação, então, é ética para com o cliente, para com a sociedade, para dignificar a nossa classe. A OAB, logo depois da Constituição de 88, trabalhou incessantemente. Nós temos o Estatuto da Advocacia desde 94, e lá estão taxativamente todas as infrações que o advogado deve se abster de cometer. Agora, você falou agora há pouco de um paralelo com o Código Penal, né? Existe o Código Penal, que impõe ali as condutas e as consequências dessas condutas, e também o Estatuto da OAB, Código de Ética da OAB também.
para especificamente os profissionais da advocacia. Só que daí eu pergunto, o Código Penal traz punições, caso haja uma violação àquele determinado comportamento. A mesma coisa no Código de Ética, no Estatuto da OAB, o advogado pode ser punido. E quais são, eventualmente, as punições possíveis para um advogado que descumpre as regras éticas da profissão? O advogado ele pode ser punido com censura em ofício reservado, caso seja o descumprimento de uma infração ética leve ou ele não tenha nenhum antecedente. E as penalidades elas vão sendo ampliadas. Então, ele pode ser até suspenso e ele pode vir até perder a carteira da advocacia, ele pode perder a habilitação profissional. Lógico que para isso acontecer, é um caso extremado, ele tem que ter tido 3 suspensões anteriores, transitadas em julgado, né, depois de um processo com amplo contraditório, ampla defesa, onde vai ser apurado efetivamente se aquele profissional cometeu aquela infração ético-disciplinar. E quem são as pessoas que integram esse tribunal de ética? Necessariamente devem ser advogados na ativa? Qual é o critério, muitas vezes, de seleção para esses advogados ocuparem essas funções do tribunal de ética? E já aproveito uma outra pergunta. Eles recebem alguma coisa para atuar no tribunal de ética? É um trabalho voluntário? Como funciona? Então, a estrutura do tribunal, ela é administrativa, fornecida pela OAB, do ponto de vista dos funcionários, estrutura física. Então, a OAB investe muito dinheiro para assegurar que o tribunal funcione, o funcionamento de todo o tribunal. O trabalho dos relatores, assessores, instrutores, ele é todo voluntário e ele é praticado por advogados, todos têm que ser habilitados na profissão por mais de 5 anos, né? Existe talvez essa necessidade legal prevista no regulamento por conta de possibilitar aquele profissional que vai atuar no tribunal ter experiência profissional para conseguir avaliar, refletir, apurar de forma racional se o colega ele está cometendo uma infração ética, né? Então, na verdade, pelo que nós estamos entendendo aqui, são os próprios advogados que avaliam a conduta de outros advogados. Existe muito corporativismo nesses procedimentos? É muito comum uma tendência maior de absolvição, vamos chamar assim, desses advogados? Ou a OAB pune realmente de maneira efetiva, caso caracterizada essa infração ética? Não existe corporativismo, a OAB pune, mas é óbvio que para que isso aconteça, nós temos que ter provas, né? É garantido aquele profissional que ele se defenda, que ele apresente as provas também para a sua defesa, é garantido o duplo grau de jurisdição, então quem representa que pode ser uma autoridade, muitas vezes Ministério Público ou um juiz, ou uma autoridade policial que oficia a ordem a respeito de uma possível, uma suposta infração ética, ou o próprio cidadão que pode denunciar quando ele se vê diante de um mal, ou pelo menos que ele pense que tenha sido um mal profissional. Essa denúncia, essa representação chega na ordem, a OAB intima o advogado naquele endereço que existe no cadastro, então é muito importante que os advogados mantenham o cadastro da OAB atualizado, né, para que eles possam receber as comunicações da própria entidade de classe. Sendo assim, ele vai apresentar uma defesa prévia. Com essa defesa prévia, o presidente da turma disciplinar competente, ele vai mandar prosseguir ou não, dependendo das provas que estão ali. Então, é importante que todo mundo, quando faça isso, envie documentos, para que a gente tenha mínimos indícios de prosseguir ou não. Agora, imagine essa pessoa que está nos assistindo agora e ela lembra e fala, puxa vida, eu realmente tive um problema com um determinado advogado, mas já faz alguns anos. Ainda dá tempo? Isso prescreve? Ela perde a possibilidade de ir até a OAB para poder fazer essa comunicação? Como é que é o entendimento da OAB em relação a isso? Tem prazo para a pessoa procurar a OAB ou não? Tem o prazo de 5 anos a partir do qual a pessoa tem conhecimento do fato, né? Então, agora, muitas vezes é também complicado você delimitar quando você tomou conhecimento daquele fato. Sim, né? sem dúvida. Então, por exemplo, no escritório, nós recebemos um cliente que tomou conhecimento recentemente que um advogado que ele tinha constituído
há vários anos, levantou um dinheiro do processo dele e não repassou esse dinheiro para o cliente. Esse levantamento ocorreu em 2015. Ele tomou como ciência disso somente agora, em 2019, né? Então, ele está levando agora o conhecimento da OAB, isso. Mas é muito difícil ele conseguir comprovar... Que, de fato, ele só teve ciência 4 anos depois, né? Exatamente. Mas é muito comum, em virtude do que a gente, por muito tempo, passou, que os processos demoravam muito. Então, se a tecnologia veio para ajudar, nesse sentido, porque o cidadão, de forma geral, ele está mais apto, mais capacitado a conseguir descobrir em que pé, né, estão os processos. Sim, sim. Agora, me diga uma coisa, e para poder levar ao conhecimento da OAB esse tipo de problemática, onde que a pessoa deve comparecer? Tem um endereço certo? Ela pode, por exemplo, imagine que ela mora numa cidade do interior, ela precisa vir até São Paulo, capital, para poder fazer essa comunicação? Ou ela pode comparecer à sua unidade local da OAB para poder fazer essa comunicação, essa denúncia e pedir essa apuração? Como funciona? Ela pode ir em qualquer seccional da ordem, né? Nós temos mais de 130, acredito, seccionais. No estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Né? Eu estou falando no âmbito do estadual. O tribunal, ele tem sedes regionais, então, comunica-se ao OAB em qualquer seccional. Essa seccional, ela vai enviar a representação para a seccional da qual ela faça parte. E aquele tribunal seccional, então, vai intimar o advogado e a situação ela vai se desenrolar no âmbito do tribunal competente, que é uma competência geográfica. Agora, muitas vezes nós nos deparamos com situações dentro da atuação da advocacia em que fica demonstrado que determinado advogado causou, de fato, um prejuízo ao cliente. Em qualquer situação possível, ou porque de repente não compareceu a um determinado momento processual que era muito importante, vamos imaginar uma audiência, e com isso acabou sendo nomeado um advogado para aquele ato específico, um advogado que muitas vezes não conhecia o caso, enfim, o cliente se sentiu prejudicado. Seja qual for o sentimento daquela pessoa que contratou, pode levar à apreciação da OAB, é isso? Sim, ele pode. A OAB vai apurar se aquilo de fato foi uma infração ética, porque muitas vezes o profissional também pode ser acometido de uma doença, de um mal, de um acidente, alguma coisa que pode ser um atenuante, que pode relevar, como nesse exemplo que você deu, da ausência numa audiência importante, né? E não necessariamente a pessoa pode ter tido um prejuízo de fato em relação a isso. Afinal de contas, o advogado também é um ser humano, paga contas, claro, né? E é do interesse do profissional ele comparecer. O que ele não pode é abandonar deliberadamente uma causa, dolosamente uma causa, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar para todo mundo que a advocacia, ela é eminentemente uma obrigação de meio, não de resultado. E o que significa ser uma obrigação de meio? Para que as pessoas possam entender exatamente essa responsabilização do advogado. Eu acho que falando bem, de forma simples, o advogado ele está obrigado a envidar todos os esforços dele, do ponto de vista técnico, do conhecimento dele, para que a causa seja ganha, mas ele não tem obrigação de ganhar a causa. Por quê? Porque quem vai dar a sentença é um terceiro, é um juiz. Ele, em tese, a única obrigação do advogado objetivo é não perder prazos, né? Então, nesse sentido, a obrigação é objetiva de não perder o prazo processual. Então, você contrata um profissional para fazer sua defesa, né? Você recebe um mandado de citação numa ação que o banco está te cobrando uma dívida, sob pena de, se você não contestar a ação, serem aplicados os efeitos da revelia. Penhoras de bens e tudo mais. O advogado ele tem que fazer a melhor defesa possível dentro do prazo estabelecido em lei. Ele não pode perder o prazo, né? Se perder o prazo, ele pode ser responsabilizado por todos os prejuízos que o cliente venha a ter. Agora, essa questão ética,
Quando nós falamos em ética especificamente, é um assunto muito complicado, né? Porque, embora nós tenhamos regramentos pontuais definidos por legislações, a ética acaba sendo um conceito bastante abstrato em determinadas situações e até mesmo, como você está colocando aqui, de caráter até muitas vezes subjetivo. Além daquelas infrações, agora eu queria fazer uma pergunta específica em relação a um determinado aspecto. O Estatuto da Advocacia, ele define quais são as infrações éticas. Mas é claro que quando nós falamos de ética, situações que não estão ali previstas podem surgir. Essas situações, não estando definidas ali, especificamente naquele dispositivo, com todos os seus desdobramentos, ela pode gerar uma punição ao advogado por algo que não está previsto ali como infração ética, mas que em tese esbarra em princípios de natureza ética? Então, apesar do subjetivismo da coisa, se tiver uma ligação, eu acredito que sim. E exatamente por isso que existe a turma deontológica, a turma 1, que interpreta... O que é a turma deontológica? Esse nome é um nome bonito, né? O que faz a turma deontológica, aliás, da qual a doutora Renata é vice-presidente aqui na OAB de São Paulo? Qual é o papel da turma deontológica? Então, o papel da turma deontológica, de forma simples, é interpretar o código e emitir pareceres. Então, a turma 1, diferente de todas as outras turmas disciplinares, ela não aplica penas. Ela responde consultas formuladas por autoridades ou inscritos na OAB, onde, em tese, determinada conduta pode ser ética ou antiética. Então, nós respondemos consultas das mais variadas possíveis, nós temos sessões mensais, abertas. Muitas faculdades enviam os seus alunos para assistirem sessões da nossa turma. Para acompanhar os debates, as fundamentações? Exatamente. Os debates e as fundamentações são bastante ricas. Às vezes, um caso é debatido pelos relatores, que atualmente são 21, por mais de 2, 3 horas. E também eu acho que é curioso dizer o seguinte: uma das penalidades que é possível aplicar no processo disciplinar é que aquele colega vá assistir sessões do deontológico. Ah, isso é uma das penas possíveis? Isso é uma das penas possíveis. Então, muitas vezes a gente se depara com advogados assistindo as sessões por 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Para ver se, então, ele aprende um pouco do que a OAB, né, o tribunal, entende como regramento ético. Lá a gente debate questões do limite da publicidade da advocacia, a gente debate questões dos honorários dos advogados, da tabela de honorários. Esse é um outro ponto que eu quero explorar daqui a pouquinho também. Da captação indevida de clientela, porque é óbvio que o advogado tem que captar clientela, ele não pode captar indevidamente, né? Afinal de contas, como... Essa captação indevida, ela acaba sendo muito tênue, né? Para você saber dividir a partir de onde ela começa a ser indevida e até onde ela ainda está dentro dos preceitos éticos. Como é que a OAB avalia isso? Então, é bastante subjetivo e vai depender do caso concreto. Na verdade, o profissional, ele não pode sair distribuindo panfleto, se dizendo eu sou o melhor, eu ganhei aquela causa X, me contrate. Isso, agora me surgiu em cima disso, doutora Renata, uma situação interessante. Eu estive agora recentemente viajando, estava na Flórida, lá nos Estados Unidos, e lá eu percebia a absoluta liberdade dos escritórios de advocacia em fazer essas propagandas. São outdoors enormes nas principais avenidas da Flórida, fazendo propaganda de escritório de advocacia, nas suas especialidades. E isso, na hora, eu me lembrei que no Brasil é exatamente o oposto. Existe uma vedação expressa a esse tipo de propaganda. Qual é a causa efetiva de não se permitir uma publicidade dos trabalhos advocatícios? Porque comparando com outros países, como acabei de mencionar, essas vedações, elas são muito mais frágeis em outros locais. Existe uma causa específica para que a OAB se preocupe com essa divulgação de alguns escritórios, de alguns profissionais? Isso colocaria numa situação de desigualdade com outros profissionais? Qual é a ideia específica da OAB em relação a essa questão da publicidade dos advogados?
Então, Porque aí eu já até emendo, me perdoe, mas eu já emendo o seguinte: hoje é muito comum não haver, claro, nós não encontramos no Brasil outdoors de escritório de advocacia. Mas, por outro lado, hoje as redes sociais, elas acabam abrindo um espaço grande para promoções da área profissional. Até onde pode ir, até onde não pode ir. Como é que o profissional consegue delimitar se o seu comportamento, até aquele ponto, ainda está dentro do esperado pela OAB? Então, esse é um assunto bem difícil e a OAB abriu recentemente uma consulta pública, o Conselho Federal, uma consulta pública para a gente estudar melhor essa questão das redes sociais. O provimento que rege a publicidade e propaganda, ele é, salvo engano, de 2000. Então, desde 2000, nós não tínhamos redes sociais. Nós estamos fazendo um estudo em relação a isso, porque a OAB, até então, quando foi promulgado o Estatuto, em 94, nós tínhamos barreiras regionais, geográficas, pelos estados da federação. Hoje em dia, com a internet, essas barreiras geográficas, elas acabaram. As redes sociais ampliaram a coisa de forma livre, né? Eu estou aqui, eu posso advogar no Amazonas. Com o processo eletrônico, isso ficou muito mais simples. Sem dúvida. Certo? Então, o que eu penso em relação à publicidade e propaganda? Eu acho que os conceitos que estão na lei, no código, eles são genéricos para abranger a maior quantidade possível de condutas, que daí, no caso concreto, vai se avaliar se aquilo é imoderado, absurdo ou não. Mas, talvez, a preocupação é por quê? Porque, salvo engano, o artigo 1º, 2º do nosso regulamento diz que a função da advocacia também é um pacificador social. Essa é a função do advogado. O advogado, ele, acima de tudo, ele não teria que fomentar o litígio, né? Ele teria que trazer as partes... a uma composição amigável. Exatamente. Óbvio que há situações em que isso é possível, porque no caso do direito tributário, por exemplo, o Estado não pode, teoricamente, transigir, né? Recentemente, existem algumas leis que estão permitindo as procuradorias fazerem alguns acordos, mas até muito Mas pouco dentro daqueles limites. Estabelecidos em lei, porque, afinal de contas, nós vivemos no Estado democrático de direito e isso tem o princípio da legalidade e nós temos todos que obedecê-lo. Então, o critério da publicidade e propaganda é a questão de ser imoderado, de ser abusivo, de ser aviltante, de denegrir a imagem da classe e de todos os profissionais envolvidos. Evitar que se traga uma ideia puramente mercadológica da atividade profissional, mercantilista do profissional. Assim como também evitar que me contrate, eu vou ganhar a sua causa, porque... Como eu disse anteriormente, é uma obrigação de meio, não de resultado. Eu não posso garantir o resultado para o cliente. O advogado que garante o resultado, ele comete uma infração ética? Ah, com certeza. No meu entendimento, sim. Porque, salvo se ele expressamente estabelecer, assumir um contrato e aí o cliente... O risco é dele. O risco é dele. Mas eu acho temerário demais para que qualquer profissional assuma um risco de algo que depende... Exatamente. A gente pode ter 99% de certeza sobre determinado assunto e, de repente, o juiz vem e fala o contrário. Ele sentencia o contrário. Por isso que é muito importante o advogado que vai celebrar um contrato de honorários sempre colocar uma cláusula expressa de que aquela contratação reflete uma obrigação que simplesmente o impõe o dever de tentar obter o resultado, e não que ele vai estar garantindo ali o êxito naquela demanda, é isso? Lá no escritório a gente tem o hábito de colocar que o contratante declara que tem ciência que a advocacia é uma obrigação de meio e não de resultado, né? Porque nós somos procurados, os advogados, normalmente, infelizmente no Brasil, sempre para consertar, para resolver um problema, não de forma preventiva. Né? É um problema cultural isso no Brasil, né? Exatamente. As pessoas às vezes vão tomar determinadas atitudes, celebrar determinados contratos, e ao invés de procurar o advogado antes
acabam deixando para poder consultá-lo depois do problema. Assim, todo mundo consulta o médico periodicamente, pelo menos a maioria das pessoas. Deveria ser assim com um advogado quando você vai assinar um contrato, quando você vai comprar sua casa, quando você vai, enfim, fazer algum negócio relevante. E, infelizmente, a população não tem esse hábito, sempre deixa para depois, né? E isso acaba gerando um problema. E aí, o profissional advogado, ele sabe o que ele tem que fazer, só que, por mais que ele possa, dentro de um litígio, quando a gente fala que virou processo, foi para a mão do juiz, a gente perde a gerência da coisa, né? Pode sair de tudo ali. E por melhor prova que tenha, o juiz também é um ser humano. Ele vai interpretar de forma diferente. Aquela pessoa que se sentiu prejudicada pelo advogado, para que ela vá fazer essa representação contra ele na OAB, ela precisa estar assessorada por algum outro advogado ou ela pode por conta própria, pessoalmente, comparecer na OAB? Ela pode por conta própria, não precisa estar acompanhada e representada por um advogado. A única recomendação que se dá é que ela leve os documentos que eventualmente ela possua, né? Claro, que ela forneça o máximo de informações. Exatamente, cópia do processo, né? A OAB exige que ela comprove a residência também, porque não pode ser uma representação anônima, né? Perfeito. Então, até para possibilitar a ampla defesa e contraditório, né? Ela tem que dizer em qual processo ocorreu, ou em qual contrato, em qual situação específica, né? Não existe uma punição genérica, né? E normalmente, assim, para que as pessoas compreendam, quanto tempo, em média, leva um processo dentro da OAB? Eu imagino, obviamente, que como nós temos inúmeras subseções da OAB, umas têm mais movimento, outras têm menos movimento. Você pega, por exemplo, uma cidade do interior, evidentemente, não se compara a quantidade de demandas se comparado com a capital de São Paulo. Então, mas em média, por exemplo, qual é o tempo que leva um processo dentro da OAB? O indivíduo foi lá, ofertou uma representação hoje contra um advogado, aí tem todas as etapas que são regulamentadas em lei, inclusive, para regrar aquele procedimento. Mas quanto tempo, em média, a gente chega a um desfecho? Então, Leonardo, eu não disponho desses dados estatísticos atuais. Eu participei do disciplinar de 2005 a 2012 e desde 2014 eu estou no deontológico. Na época que eu estava no disciplinar, eu penso que demorava para ter um desfecho 2 a 3 anos, pelo menos, dependendo da complexidade do caso. E por quê? Porque é garantido duplo grau de jurisdição, então... Duplo grau de jurisdição, só para o pessoal poder entender, dentro da OAB, como funciona? Depois que a turma disciplinar, ela dá uma decisão... Que seria, para o pessoal poder entender, o equivalente ao juiz de primeira instância. Exatamente. Ok. Depois que essa decisão é proferida, quem se cabe recurso. Cabe recurso, esse recurso irá para seccional aqui em São Paulo, né? Os conselheiros vão decidir, porque tem a Secretaria das Câmaras, e dependendo da situação da decisão da Secretaria das Câmaras, pode caber recurso ainda para Brasília, né? Que é o Conselho Federal. Então, existe, tal como o judiciário, um afunilamento de situações. Eu acho que muitos casos também chegam no Conselho Federal, especialmente os casos de exclusão e de advogado, né? Porque existem as competências, né? O relator de primeira instância ele não pode excluir, só quem tem competência para excluir é o conselheiro seccional, né? O conselho que se reúne também uma vez por mês, com representantes de todas as subseções do Estado. Então, é um processo bastante criterioso, né? E que é necessário para a gente poder separar o joio do trigo, o bom profissional do mau profissional. A gente costuma dizer que não é o advogado desonesto, é um desonesto que se transformou em advogado, né? Sem dúvida. É importante a gente Hoje a separar gente isso. consegue saber uma quantidade aproximada de processos disciplinares em curso na OAB de São Paulo? Segundo o corregedor comentou outro dia num evento, a gente tem em São Paulo aproximadamente 21 mil processos disciplinares em andamento. Considerando que nós temos 330 mil advogados em São Paulo. Ativos. Ativos.
Nós estamos entregando a carteira 460 mil, alguma coisa perto disso, com mais aproximadamente 1 milhão e 100 advogados no Brasil. Nós temos praticamente 30 e tantos por cento, quase 40%. Concentrados no estado de São Paulo. São Paulo, que também, obviamente, por essa questão, é o tribunal que tem mais processos em andamento, né? Então, em torno de 20 e poucos mil processos disciplinares em andamento. Sim. É um número significativo, né? É significativo, mas se a gente pensar no contingente de advogados inscritos na subseção, eu acho que menos de 10%. É administrável. Sim, menos né? de 10%. E considerando também que existem advogados que são clientes do tribunal, né? Eles são os sempre visitando o tribunal. Exatamente. Então a gente tem lá a ficha de antecedentes, então tem muitas infrações que se dirigem a um único profissional. E aí, muitas infrações. Vamos pegar esse exemplo. Aquele advogado tem muitas infrações, como você colocou aqui, uma ficha de antecedentes, de procedimentos éticos bastante extensa. Esse é o típico caso que, eventualmente, se analisa a exclusão dos quadros da OAB? Sim. E as penas vão sendo maiores conforme a gente vê a ficha de antecedente. Então, se você aplicaria 3 meses de suspensão, você já passa a aplicar 6 meses e assim sucessivamente, até conseguir excluir o colega dos quadros da ordem. E é bom deixar claro também, né, doutora Renata, que o objetivo do Tribunal de Ética da OAB não é necessariamente perseguir advogados, pelo contrário, né? Quer dizer, me parece que é tão somente dar uma satisfação para a sociedade, avaliando se aquele comportamento específico contrariou ou não as normas éticas. Se eventualmente contrariou, tem as sanções que não fica a critério do relator, não é isso? Quer dizer, ele tem que seguir determinados limites impostos na própria legislação, ou eventualmente, sem qualquer constrangimento, também absolver o advogado que injustamente foi acusado de uma falta ética, né? É exatamente isso. Eu acho que todas as profissões regulamentadas pelos seus conselhos, né, seja enfermagem, medicina, enfim, todas elas têm esse tipo de procedimento. Da OAB, ele é bastante eficiente e eficaz, né? E porque o serviço social que o advogado presta é muito relevante, né? Então, é importante que isso seja reverberado na sociedade, para as pessoas saberem que, se sentindo lesadas por um profissional, elas procurem entidade de classe. A gente não tem o objetivo de perseguir nenhum colega, mas simplesmente, como diria, separar o joio do trigo para que a gente possa enaltecer cada vez mais a advocacia, né? Nós somos de uma geração que ser advogado era bastante importante, né? Era relevante, acho que foi por isso que nós procuramos ser advogados. E essa credibilidade tem que se manter, sem Exatamente. dúvida. Doutora Renata, chegamos ao final do nosso programa. Eu tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para todas as pessoas que acompanharam através da própria televisão, de redes sociais, porque esse é um tema muito recorrente e as pessoas muitas vezes não sabem como agir, se sentem muitas vezes impotentes diante de uma situação dessa natureza. Então, eu quero lhe agradecer muito pela presença, deixo aqui as portas abertas do programa para o seu retorno e tenho certeza que outros temas muito relevantes poderão ser explorados. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com todos vocês. E o nosso programa Direito e Justiça fica por aqui esta semana e nos vemos num próximo programa. Até lá!